Olá, estou passando aqui para te deixar uma rápida palavra. E a rápida palavra está no capítulo 3, o verso 16, no livro do Novo Testamento, verso conhecido como o coração da Bíblia. E a palavra sagrada diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra que nós queremos comentar hoje é a palavra unigênito. Longe do conceito que a maioria de nós temos, de unigênito ser apenas único, seu Filho único, porque Deus deu seu Filho único. A ideia de unigênito é que Jesus, porque o verso está falando sobre Jesus, a ideia é que Jesus, o unigênito, ele é o único em sua espécie, em terra ou em céu. Essa é a ideia que o grego dá para nós sobre o unigênito, monogenes, né? O único de sua espécie. Nós já comentamos aqui que Jesus sempre existiu, que Deus Pai sempre existiu, que o Espírito Santo sempre existiu, e esses três formam Deus. E para a salvação dos seres humanos, um desses três, no caso Jesus, ele teve que se esvaziar, diz o livro de Efésios, aliás, o livro de Filipenses, o capítulo 2, o verso 5 a 9, ele teve que se esvaziar da sua divindade, e nós não compreendemos como é isso. É impossível os seres humanos conseguirem entender, argumentar logicamente o que é isso. Isso é muito ilógico, é muito longe da nossa compreensão humana. Mas uma dessas três pessoas, no caso Jesus, ele se esvaziou da sua divindade, e ele foi introduzido no ventre de uma virgem. Outra coisa que para nós é impossível entendermos. E ele nasceu como um ser humano, mas nasceu divino, humano. A Bíblia diz que Jesus, ela afirma que Jesus era totalmente Deus, mas Jesus Cristo era totalmente humano também. Outra coisa que nós não entenderemos aqui nesse mundo. Quem sabe na eternidade, certamente na eternidade com mais orientações entenderemos. Mas a ideia é que, para salvar a mim e a você, para salvar o ser humano que não queria morrer. E como é que nós podemos afirmar isso? A Bíblia diz no capítulo 3 do livro de Gênesis, que quando Adão e Eva pecaram, e Deus veio para poder conversar com eles, como sempre fazia, todos os dias de tarde, quando Deus se manifestou no jardim, eles correram. E correram por quê? Porque eles não queriam morrer. E Deus, então, depois de explicar para eles o plano da salvação, disse que um dia Jesus Cristo viria para morrer pelos pecados dele. O que deve ter sido simplesmente traumático, assustador, devastador para Adão e Eva. Mas era assim, não teria outro jeito. Jesus Cristo, então, a segunda pessoa da divindade, ele teve que se tornar humano, ser colocado ali miraculosamente no ventre de Maria, nascer, viver nesse mundo como Deus homem, para que como homem ele pudesse segurar na mão do homem, e para como Deus ele pudesse segurar na mão de Deus e unir mais uma vez o ser humano a Deus. Quero que você fique com esse conceito do unigênito. Jesus Cristo é único em sua espécie. Ele é Deus, mas ele também é homem. Como Deus, ele compreende as coisas de Deus. Como homem, ele compreende as coisas do homem. E é por isso que você pode chegar-se a Deus com confiança através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo que te compreende pode levar diante de Deus exatamente aquilo que vai no seu coração.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa mensagem ache abrigo no seu coração e produza a transformação que é necessária para a sua vida. Um forte abraço.